Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos forms e dos inputs e atributos que nós podemos utilizar no HTML. Bom, os formulários, pessoal, eles são tags não visíveis. O que isso significa? Quando a gente utiliza ele no HTML, ele não é visto aqui, a gente não tem a exibição dessa informação. Porém, ela é essencial para a gente trocar informações com o nosso servidor. Se vocês repararem aqui, nós temos algumas informações de input, utilizamos essa tag específica de input para poder inserir dados, e nós variamos os types desse input. Então, nós temos types de número, texto, data, horário. Então, nós temos uma série de types que nós podemos utilizar quando nós estamos criando o nosso formulário HTML. Bom, aqui a gente definiu também um botão, onde esse botão ele vai ser responsável por enviar as informações, né, indicar ao navegador que você quer enviar as informações para o servidor. Para isso, basta colocar o type submit e colocar esse input dentro do formulário. Então, se vocês repararem aqui, eu tenho a minha tag form aqui, o input aqui dentro e eu fecho a minha tag form aqui. Isso indica para o browser que quando eu clicar nesse botão aqui, é para enviar as informações que estão dentro desse formulário para o meu servidor. Lembrando que toda a informação que eu quero que seja enviada, ou seja, informações dos inputs, elas precisam estar dentro dessa tag do formulário. Caso contrário, o browser não vai enviar essas informações. Então, pessoal, como a gente mencionou, esse input type submit define que o botão fará a submissão dos dados do formulário assim que ele for clicado. Mas aí vem a questão: quem recebe esses dados, pessoal? Quem recebe esses dados é o nosso servidor. Muito importante, aqui no caso, nós já inserimos o método que vai ser utilizado, ou seja, o método ele define a forma como o browser vai enviar essas informações, seja através de parâmetros na query, lá na URL, ou seja através da inserção de informações no body do HTML. Pessoal, quando a gente faz o submit do nosso formulário, nós estamos, na verdade, enviando as informações do nosso cliente, representado pelo nosso navegador, para o nosso servidor. Dentro dessa iteração, nós temos diversos componentes que fazem, diversos objetos que fazem a troca dessas informações. Então, nós temos o request, response. Nós podemos usar alguns métodos específicos no nosso servidor, como, por exemplo, get, post, patch, delete, que são verbos que nós podemos utilizar quando nós estamos interagindo com o nosso servidor. Em especial, quando nós estamos trabalhando com formulários, nós só temos disponíveis o get e o post dentro do nosso navegador. Para usar os outros verbos do HTML, nós precisamos usar o JavaScript. Aqui temos um exemplo de um formulário HTML. Como vocês podem perceber, nós temos diversos inputs de dado, podemos ter também os radial buttons, os inputs types do tipo radial button. Eu posso ter seleções onde eu posso marcar mais de um também, e aqui um exemplo de um campo de senha. Como vocês podem ver, aqui eu tenho o HTML do slide anterior. Apenas trocando o tipo do input, eu tenho a variação do componente de input de dados que eu tenho no meu HTML. No caso aqui, eu tenho o exemplo do radial, do checkbox e do password, que é útil quando eu preciso colocar algum campo de senha e eu não quero que o que esteja sendo digitado apareça para todo mundo. Importante mencionar, pessoal, nos tipos radial, quando eu utilizo o mesmo name na declaração, ele vai fazer com que a seleção ela seja única, ou seja, se eu seleciono um dos itens, o outro item é desmarcado. E aí com isso eu tenho essa seleção exclusiva. Eu posso utilizar também um componente de text area. Esse componente ele serve para eu construir a entrada de dados com itens maiores, como textos, discursivos, informações que precisam caber mais coisas. E eu ainda consigo limitar o tamanho dele com o rows, que são as linhas, a quantidade de linhas, e as colunas. Eu posso também utilizar alguns outros elementos do meu input para poder facilitar o preenchimento para o meu usuário. No exemplo aqui, eu tenho o data list. O data list, ele dá várias opções para o meu usuário, ou seja, opções pré-configuradas, que o usuário pode escolher enquanto ele está entrando ali nessa entrada de dados. Um outro componente também interessante é o type number, onde eu consigo dar uma entrada de dados do tipo numeral. Além disso, eu posso utilizar também um input type date. Com isso, eu consigo exibir para o meu usuário um calendário, onde ele pode facilmente exibir as datas. Um outro input de dados também interessante é o type color, onde o usuário pode selecionar a cor favorita. Por fim, pessoal, temos o input time, onde o usuário pode dar como entrada um tipo de dados de hora. Valeu, pessoal. Obrigado.